mago Merlin, né, no significado místico, mas existe, tá, alguns registros históricos de que o mago Merlin ele tenha existido. Antes de a gente falar do lado místico do mago Merlin. E esses registros são do começo do século X, que diz que ele era um profeta, né? E que de profeta ele foi evoluindo como mago, conselheiro, e ele era ativo nas fases de administração do reinado do rei Arthur. Ele foi, aparentemente, chamado ao nascer com o nome de Henrys. E depois ele foi chamado de Caer Firden, tá? Camarten. E só depois ele foi conhecido como Merlin, tá? Que é uma visão latinizada da palavra gaulesa Mirden, que se escreveria em português, né? Seria M-Y-D-D-I-N, tá? Mirden. Então Merlin, ele era filho bastardo da princesa real de Dyfed. Porém, né, o rei, o pai da princesa, chamava-se Melric, que também não é encontrado nas genealogias tradicionais desse reino. Provavelmente ele era um tipo de um sub-rei numa região que era chamada de Ceredigion. Tá? Então, o pai de Merlin, dizem, né, a história, que era um anjo. Olha só a história, lembrando, né, a história de Cristo e outras figuras, né, mitológicas, né, que um anjo visitou a princesa, engravidou a princesa e teria deixado com uma criança. Há uma outra situação que ela teria sido engravidada por uma ação demoníaca. Então, os inimigos de Merlin diziam que o pai dele era um íncubus, tá? Um espírito mau, que teve relacionamento com a mãe dele. E as pessoas suspeitavam, então, que Merlin era uma entidade diabólica. Ele era um contrapeso, né, da boa influência, entre aspas, né? Boa influência que a história não provou que foi tão boa influência. Na verdade, o problema é o homem, não é a figura mítica e nem a figura histórica, né? Mas que era uma contraparte, né, de Jesus Cristo. Então, ele é a figura diabólica. Então, Merlin, ele foi batizado, segundo a lenda. Digamos, ele, com esse batizado, segundo conta a lenda, ele conseguiu vencer o lado mais sombrio que ele tinha dentro dele. A história original diz que para salvar a mãe dele no escândalo, teria acontecido, presumivelmente, uma ligação com um indivíduo que chamava-se Morfin Freak, o Sardente, que era um príncipe, também secundário, da casa de Coel. Então, a lenda conta, e é interessante que você vê que essa história, você vê no Zohar, uma história parecida com a história de Maria. Que Maria tinha 16 anos, José tinha 80 e tantos anos, ela estava grávida, tá? E José resolveu casar com Maria para evitar o apedrejamento, que era comum naquela época, infelizmente, no Estado Islâmico até hoje. Tá? Então, para evitar o apedrejamento, o José ele casou com a Maria, que ela já estava grávida. Então, aí uma história meio que semelhante. Então, essa lenda conta que na retirada romana da Inglaterra e a usurpação dos herdeiros legítimos fez com que Vortigern, né, fugisse da Saxônia e fosse para a Snowdonia, em Gales. E lá ele tinha as esperanças de construir uma fortaleza em uma montanha que chamava Dinas Henrys, onde ele poderia estar seguro. Infelizmente, a construção estava desmoronando e os feiticeiros da casa do Vortigern falaram que precisaria do sacrifício de uma criança órfã. E isso iria resolver o problema. Um sacrifício para os deuses. Tá? Felizmente, para a fortaleza de Vortigern, Merlin era conhecido por não ter nenhum pai humano. Então eles o disponibilizaram. Então, antes que o sacrifício ele pudesse acontecer, Merlin ele usou os grandes poderes visionários dele
né, e atribuiu o problema a um problema estrutural. Tinha um lençol freático subterrâneo no qual vivia um dragão vermelho e um dragão branco. Então, o significado disso, de acordo com Merlin, é que o dragão vermelho representou os bretões e o dragão branco, os saxões. Os dragões, eles lutaram. Então, o dragão branco, ele levou a melhor na história, no UFC dos dragões lá. Então, no princípio, portanto, o dragão vermelho empurrou o branco para trás. O significado estava claro. O Merlin, ele profetizou que Vortigern seria morto e o trono seria tomado por Ambrósios Aurelianos e depois por Uther. E depois o grande líder, né, Arthur, né, que a gente fala. Caberia então a ele empurrar os saxões, né, e afastar os saxões da região. Então, de acordo com a profecia, realmente Vortigern, ele foi morto e Ambrósios tomou o trono. Depois disso, Merlin, ele parece ter herdado um pequeno reino do avô dele. Mas aí ele abandonou as terras deles em favor de uma vida mais misteriosa, onde ele teve contato, então, com os druidas. Depois de 460 nobres serem massacrados numa conferência de paz, o resultado do artifício saxônio, Ambrósios consultou Merlin sobre erguer um marco comemorativo a eles. Aí Merlin, junto com Uther, levou uma expedição para a Irlanda para obter as pedras da Coreia Gigantum, o Anel do Gigante. Então Merlin, pelo uso dos poderes extraordinários dele, devolveu as pedras para um local um pouco ao ocidente de Amesbury e os reergueu ao redor da sepultura da massa dos nobres britânicos. E esse lugar é chamado de Stonehenge, que todo mundo conhece, né? Aquela região circular. Após a sua morte, Ambrósios, ele teve como sucessor Uther, né? Quem durante a perseguição dele a Gorlois conheceu a esposa irresistível de Gorlois, Igraine, ou Igerna, ou Eigri em alguns textos, né? Então Uther, ele voltou para as terras em Cornwall e foi pedir ajuda para Merlin para possuir Igraine. E para Merlin, né, ajudá-lo nessa união. Então Uther teve que fazer um trato com Merlin de que a criança que nascesse da união de Uther com a Igraine fosse dada a Merlin e na qual ele se tornaria o tutor dessa criança. Então Uther, ele aceitou, ele foi ajudado por Merlin, né, que o transformou na imagem de Gorlois. Uther, ele entrou no castelo de Gorlois e conseguiu enganar Igraine, né, pensando que era o marido dela. E aí, nesse romance entre os dois, foi concebida a criança que era então o Arthur, né? Então Gorlois, no entanto, não sabendo o que iria acontecer, saiu para encontrar com Uther no combate. Mas ao invés, ele foi morto pelas tropas de Uther, enquanto Uther se passava por Gorlois. Depois do nascimento do Arthur, né, Merlin, ele se tornou o tutor do jovem menino. Enquanto ele crescia, o seu pai adotivo, o senhor Hector, né, o nome é Sinir sem Farfog, né? E, no entanto, era um momento decisivo da carreira do Arthur. Então Merlin organizou uma competição nessa ocasião, quando ele já estava treinando, né, o Arthur, que era aquela história da espada na pedra. Então ele disse, só que a espada, né, desculpe, ela tinha um outro nome, ela Caliburnius, e não Excalibur, como era falando, na linguagem da época. Então Excalibur veio após Arthur quebrar Caliburnius, pela qual o rapaz então se tornou rei, quer dizer, ele conseguiu tirar a espada da pedra. Depois disso, o mago ele conheceu aquela história mística da Dama do Lago, na fonte de Barenton, na Bretanha, e persuadiu a presentear o rei com a espada mágica. Aí sim veio a Excalibur. E nos romances, então, Merlin ele foi o criador também, ele deu, né, origem à criação da Távola Redonda, onde todos os cavaleiros, né, da Távola Redonda,
eles viviam em condição de igualdade para que pudesse opinar, né, sobre os destinos do reino. Tá? No término da vida de Arthur, ele foi ferido, ele foi ferido e foi levado para a ilha de Avalon, onde ele foi curado, né, a mística ilha de Avalon, onde ele foi curado das feridas dele. E todos os outros contam também que ele era apaixonado profundamente pela Morgana, que era a meia-irmã dele. Tá? Então ele concordou em ensinar a Morgana os seus poderes, tudo sobre os poderes místicos, sobre magia e tudo mais. Só que a Morgana, ela, segundo a história, ela verteu para o lado negro da força, né? E ficou tão ou mais poderosa que Merlin. Segundo a lenda, até mais poderosa que Merlin. Tá? Então ela, que ao contrário do que Merlin tentou, né, escravizá-la, né, ela escravizou Merlin. Daí, finalmente, Merlin, usando de um artifício, conseguiu prendê-la, né, num calabouço. Então, nessa briga com a Morgana, aí dizem, também a lenda, que teve a ausência do Merlin na Batalha de Canlan, né, onde Arthur veio à morte. Né? Então vocês estão vendo aí que essa lenda da Merlin, a briga, né, da Morgana, é na verdade o quê? A parte instintiva do cérebro e a parte racional, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Tá certo? São duas forças também. Você fala razão e emoção. Também a gente poderia falar das duas tradições mágicas, né? A tradição da serpente, representada pela Morgana, e a tradição da pomba, representada por Merlin. Dizem que, isso saiu até naquele filme, né? Aquele filme Aprendiz e Feiticeiro, né? Dos magos melinianos e dos magos, não sei se fala assim, né? Morganianos ou qualquer coisa assim desse tipo. Mas na verdade isso aí é lenda, tá? Não existe magos melinianos nem nada disso. Tá? Morgarianos, tá bom, pode ser. Tá? Mas não existe esse tipo de coisa em nenhuma tradição. Isso é uma coisa. Não vou dizer para vocês que não exista isso no conceito druídico moderno e tudo mais, não tenham inventado esse tipo de coisa. Mas não é uma tradição antiga. Tá? Isso não existe. É uma lenda só. Tá? A história de Merlin, como é dito, a gente não sabe se é verdade, porque ela está envolta em muito mistério, então se presume que pode ser uma simples lenda, né, de algum profeta ou alguém ali da região. Então se criou toda uma história em cima, né, da história de Merlin, mas a gente não sabe realmente a verdade.